Olá a todos! Bem-vindos a mais um Historiando. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e hoje nós daremos continuidade ao nosso curso sobre a origem do diabo e nós vamos estudar um pouquinho sobre as influências dos vizinhos de Israel. E aí, querem saber um pouquinho mais sobre isso? Mas antes, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, assim vocês nos dão o seu suporte e nos ajudam a crescer cada vez mais. E aí, bora lá? Olha só, gente, a escalada de Satã, a iminência bíblica, ela não aconteceu no vácuo. E certos fatores externos, sem dúvida, ajudaram. Por exemplo, as divisões dentro do judaísmo pós-exílico, o domínio estrangeiro da Palestina e a popularidade da literatura apocalíptica se encaixam no momento certo. Então, a mudança está acontecendo em Israel à medida que verdades e ideias anteriormente sustentadas são desafiadas. Mas, além desses fatores internos, o nascimento de Satanás é assistido por uma série de parteiras estrangeiras, assim por assim dizermos, né? As religiões da Mesopotâmia, de Canaã, Egito, Pérsia, Grécia, né? Que são os vizinhos mais próximos de Israel, influenciaram o desenvolvimento da ideia de Satanás na religião judaica e acrescentaram elementos ao seu caráter. Essas nações tinham suas próprias explicações para o mal e suas próprias divindades malévolas, né? Então, no interesse central nas histórias religiosas dos vizinhos de Israel, o nosso interesse tem a ver com o papel de seres malignos sobrenaturais e adversários cósmicos, pois esses também serão os papéis de Satanás. E por causa de sua antiguidade e do fato de que essa história era aparentemente conhecida no antigo Israel, o melhor ponto de partida para nós, para essa investigação de hoje, é o antigo conto da Mesopotâmia, a epopeia de Gilgamesh, ou o épico de Gilgamesh, tanto faz. E aí, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre isso aprofundado, assim, sobre a cultura da Mesopotâmia, aí vocês vão lá na nossa aula de Antiguidade Oriental sobre a Mesopotâmia. Então, nossa aula agora ela vai ser dividida em blocos. Então, o nosso primeiro bloco vai ser a influência da Mesopotâmia. Datado da virada do segundo milênio ou antes, o épico, a epopeia de Gilgamesh, foi escrito na língua babilônia, acadiana, né, em 12 tábuas de argila. E houve várias ocasiões ao longo de um milênio em que o povo hebreu poderia ter sido exposto a esse clássico mesopotâmico, né? Um fragmento de Gilgamesh, datado mais ou menos de 1550 a 1150 a.C., foi encontrado durante as escavações em Meguido, que está localizado no norte de Israel. Então, os exilados judeus quase certamente teriam entrado em contato com a epopeia de Gilgamesh durante a sua estada na Babilônia, no século VI antes da Era Comum, né? Os nomes do herói do épico e de seu monstro principal, então Gilgamesh e Humbaba respectivamente, são mencionados em fragmentos de aramaico entre os manuscritos do Mar Morto. E o épico descreve as aventuras de um herói, Gilgamesh, que era o lendário rei da cidade-estado de Uruk, e seu ajudante chamado de Enkidu. Beleza. Por um lado, o épico de Gilgamesh é uma incrível história de aventura, né? Gilgamesh e Enkidu invadem, amam, bebem, brigam em uma paisagem fantástica que inclui florestas alpinas guardadas por sentinelas monstruosas, a caverna do sol, uma ilha encantada e as estepes áridas, né, do antigo Iraque. Gilgamesh e Enkidu encontra deusas, homens escorpião, garotas de salão com conhecimento do mundo, prostitutas com coração de ouro e várias espécies de monstro, né?
Os motivos vistos pela primeira vez no épico de Gilgamesh aparecem mais tarde na Bíblia, em Homero, nas Mil e Uma Noites e, de fato, em praticamente todos os contos de aventura maiores que havia já contados, né, escritos ou filmados. Então a influência do épico de Gilgamesh é importante. A epopeia de Gilgamesh oferece 4 contribuições importantes para o desenvolvimento da ideia de Satanás. O primeiro é o tema de um oponente sobrenatural do herói. Isso aparece no relato do ataque de Gilgamesh e Enkidu à floresta de Cedro, né, que é o retiro paradisíaco do grande deus Enlil. Gilgamesh e Enkidu são recebidos por uma sentinela monstruosa chamada de Humbaba. E aí nas descrições aparece o seguinte: Humbaba, seu rugido é a inundação da tempestade, sua boca é fogo, seu hálito é a morte. Bom, um dos exemplos mais antigos de um adversário sobrenatural na literatura, Humbaba, é um ponto de partida apropriado em qualquer exame da influência dos vizinhos de Israel no surgimento de Satanás, né? Como Satanás, Humbaba, ele é o guardião de um lugar escuro e agourento que provoca medo nos humanos. Então, tanto Satã quanto Humbaba são descritos como fisicamente aterrorizantes e têm associações com o fogo e a morte. E como possuímos apenas uma parte da literatura do Antigo Oriente Próximo, certamente muito mais foi escrito do que o que foi descoberto pelos arqueólogos, seria imprudente presumir que o babilônico Humbaba foi um ancestral direto do hebraico Satanás. Nosso argumento é que Humbaba é o representante do tipo de adversário sobrenatural que existia nas narrativas antigas e que esse tipo de monstro contribuiu para o desenvolvimento da ideia de Satanás na crença judaica. Também há ecos bíblicos de Humbaba, que é um monstro mesopotâmico que guarda a entrada de uma floresta divina do Deus Supremo, na imagem dos terríveis querubins em Gênesis 3, né, que são atribuídos por Javé para guardar os portões do Éden, ou mais especificamente, né, para impedir que Adão e Eva banidos tentassem retornar ao paraíso. Bom, a segunda contribuição do épico de Gilgamesh para o nosso estudo é a descrição da permeabilidade da fronteira que separa a nossa paisagem terrestre de um submundo assustador e fantástico, né? Além de viajar para a floresta de Cedro e encontrar Humbaba, Gilgamesh também deve passar pelos homens escorpião, que são outros guardas monstruosos de fronteiras cósmicas, né? Para atravessar um túnel em forma de caverna de fogo. Ainda mais tarde, Gilgamesh pega uma balsa, né, no fim das terras, através de um mar que devora cada remo que quebra sua superfície, para chegar a uma ilha cujos habitantes, né, eu já falei isso para vocês na aula de Mesopotâmia, né, o personagem de Noé, o que seria o Noé arcaico, né, Utnapishtim, e sua esposa, que nunca morrem, né. Esses locais específicos não reaparecem diretamente na tradição satânica, mas essa visão da paisagem sim. Na imaginação humana, Satanás ele entra em nosso mundo e nós caímos no dele através de tais bueiros mitológicos em nossas paisagens simbólicas, geográficas, né? Uma terceira contribuição do épico é a representação do deus trapaceiro Enki, também conhecido como Ea, em que aparece em muitos mitos mesopotâmicos, né? Sempre como um membro da corte divina, maliciosamente pronto para romper com seus pares. Na narrativa de Gilgamesh, Enki é mencionado por Utnapishtim, o Noé, né, como sobrevivente da inundação primordial. O panteão mesopotâmico proibiu os membros do Conselho Celestial de alertar os humanos sobre o dilúvio que se aproximava. Mas Enki rompeu com seus pares
e astutamente sussurrou aviso sobre o dilúvio através da parede do quarto de Utnapishtim. E embora em que não pudesse falar com os humanos sobre as diretivas secretas do governo divino, né, a parede falava. E falava, instruindo Utnapishtim a construir um barco e levar sua família nele junto com os animais do campo e as criaturas selvagens. Qualquer semelhança é mera coincidência. Embora esse personagem divino da Mesopotâmia, Enki ou Ea, geralmente não seja mencionado como um ancestral do Satanás judaico-cristão, o motivo de um membro da comitiva divina com uma mente própria, habilmente hábil, né, em contornar a vontade divina, é uma reminiscência de Hassatan, do papel de Hassatan da corte divina de Javé, né? A gente viu isso na aula passada. Uma quarta contribuição do épico de Gilgamesh para o nosso estudo é a semelhança subjacente entre ele e os escritos apocalípticos judaicos e cristãos. Os livros bíblicos de Daniel, da Bíblia hebraica e do Apocalipse, né, do Novo Testamento, bem como vários textos apocalípticos judaicos não canônicos, como por exemplo, primeiro Enoque e Jubileus do período intertestamentário, refere-se a uma batalha cósmica entre o bem e o mal. E essas batalhas são frequentemente descritas em uma linguagem altamente simbólica, incluindo o uso de feras, monstros e seres malignos. Em particular, como Neil Forsyth observa no seu livro The Old Enemy, a luta de Gilgamesh está profundamente relacionada à narrativa cristã. Ele diz que é verdade que Gilgamesh é um homem-deus que tenta superar a morte, e ele tenta fazer isso libertando o seu povo de um tirano monstruoso, que ele consegue um companheiro para ajudá-lo, e que após a morte Gilgamesh vive como uma figura de adoração. Em essência, essas histórias apocalípticas na tradição judaica e cristã adotam o modelo de antigas aventuras épicas como Gilgamesh, pegando linhas de trama emprestadas enquanto mudam o palco da terra para o céu. E isso é uma reminiscência, por exemplo, do prólogo de Jó. Então, a aventura humana épica se torna aventura cósmica definitiva quando um herói divino, né, o filho do homem, Daniel, o cordeiro em Apocalipse, luta contra o inimigo final. Beleza. Em um nível mais profundo, né, além da emoção de sua narrativa, o épico de Gilgamesh também consegue abordar praticamente todos os grandes temas da existência humana, né? Então, o contraste entre os dois personagens principais, o herói valente e quase divino Gilgamesh e sua alma gêmea animalesca Enkidu, captura as contradições da natureza humana. E as interações entre esses homens propensos a orgias violentas e a mulheres do época que tentam civilizá-los, domesticá-los e humanizá-los, criam uma arena para uma batalha primitiva dos sexos. Na aventura final de Gilgamesh, sua busca heróica solitária pela imortalidade e sua resignação final às tristezas e alegrias da vida mortal, o épico atinge o lugar raro na literatura heróica, o cruzamento da aventura crescente e a explicação mais profunda da condição humana. Se Gilgamesh tipifica o modelo literário de um herói corajoso, suas ações parecem falar algo mais profundo no coração humano. E talvez nós sejamos capazes de ver os nossos próprios esforços consagrados na luta de Gilgamesh com a besta, o nosso próprio medo da morte, a nossa própria busca de verdade, nosso próprio desejo fervoroso de acreditar que, em última instância, o bem triunfa sobre o mal. Bom, o nosso segundo tema, nosso segundo bloco, seriam as influências cananitas. E movendo-se das terras altas da Mesopotâmia para a antiga Síria e Líbano, culturas às quais nos referimos aqui como cananitas, surgem conexões ainda mais surpreendentes com Satanás. As descobertas em Ras Shamra,
e o local da antiga cidade de Ugarit, localizada ao longo da costa norte da Síria dos dias modernos, fornecem muitas informações sobre a religião cananeia, né? Embora os membros do panteão cananeu, como Baal e Asherá, sejam mencionados em termos muito desfavoráveis na Bíblia, devemos ser cautelosos ao aceitar a condenação bíblica das religiões cananeias como ritualmente e eticamente degradadas. Bom, do ponto de vista antropológico, as culturas cananeia e israelita eram notavelmente semelhantes. Na verdade, foi provavelmente essa semelhança, né, esse parentesco, que levou os escritores bíblicos a buscarem exagerar as diferenças entre as duas sociedades, pois é comum que surjam rivalidades mais intensas entre culturas mais semelhantes, né? E os mitos poéticos encontrados no local da antiga Síria de Ugarit nos dão uma visão interna da religião cananeia, livre da polêmica de autores bíblicos, né? O panteão cananeu era uma família turbulenta, liderada pelo grande pai, El, um nome que a própria Bíblia usa para seu Deus e que está linguisticamente relacionada a Enlil, da religião mesopotâmica, Elohim, da religião israelita, e Alá, da religião árabe. Traços de El também podem ser encontrados nos nomes de várias figuras bíblicas populares, incluindo Ismael, Israel, Ezequiel, e o próprio termo El era considerado apropriado para Deus no uso hebraico. Entre os filhos de El estão Baal, deus da fertilidade, e Mot, deus do submundo. O panteão cananeu também incluía 3 deusas principais. Asherá e Astarte eram deusas do amor e da guerra, e Anat era uma deusa moleca, né, uma donzela adolescente com um gosto pela guerra, que rivaliza com o da deusa hindu Kali. Embora Baal funcione na Bíblia como sendo o principal rival do Senhor para os afetos de Israel, né, é o outro filho de El, Mot, que desempenha um papel maior no desenvolvimento de Satanás. Mot é um deus sombrio e repulsivo. Como deus do submundo, ele também representa a esterilidade e a morte. E ele carrega um cetro de esterilidade enquanto se senta em seu trono chamado Baixo, em sua cidade o Poço e em sua terra sujeira. Massa, né? A parte do ciclo mítico, garítico, mais relevante para essa investigação que nós estamos fazendo aqui, inclui uma batalha entre Baal e Mot. Aparentemente, Mot tem aterrorizado a terra, então Baal desce ao submundo para poder subjugá-lo. E uma batalha começa e Baal é morto durante a luta. A irmã de Baal, Anat, sai, né, em busca de seu corpo, encontra, enterra e então exige vingança. E aí, uma fúria assassina, Anat desce ao submundo e mata Mot, moendo seu corpo como grãos e espalhando seus restos em um campo. E o poema fala mais ou menos assim. Só para deixar claro, muita coisa dessa literatura a gente não acha em português e acha em inglês. Inclusive, mais para frente passarei essa bibliografia para vocês. Então, muita coisa aqui é tradução minha do inglês para o português. Mas lá diz o seguinte, mais ou menos: ela agarra o divino Mot, com a espada ela ofende, com uma peneira ela o peneirou, com o fogo ela o queima, com moinho ela mói, no campo ela o semeia. Então, assim, já dá para ver que eu acho que ela ficou um pouquinho estressada, né, com o Mot. Essa ação traz a ressurreição de Baal e devolve a fertilidade ao solo, que estava estéril desde a sua morte. Mot também é finalmente ressuscitado e os dois deuses continuam sua rivalidade, permanecendo presos em uma batalha de vida e morte por toda a eternidade. Os textos Anat Baal são importantes em nossa exploração de Satanás por várias razões. Primeiro, os temas de triunfo do bem sobre o mal e da vida sobre a morte que ressoam ao longo do poema são temas consistentes associados aos contos de Satanás. Em segundo lugar,
O submundo sombrio e assustador, habitado pelo personagem maligno Morte, é altamente sugestivo da morada aterrorizante de Satanás. Terceiro, Morte é filho do Deus Supremo El. Isso nos lembra dos primórdios de Satanás na forma de Rassatã, um dos filhos de Deus. Isso está em Jó, no capítulo 1, lá pelo versículo 6. Quarto, e talvez o mais importante, Morte é o adversário que deve ser conquistado pelo bom Deus, Baal. Então esse conflito, é claro, antecipa a batalha de Jesus contra Satanás no Novo Testamento. E também ecoa a luta entre Rombaba e Gilgamesh, bem como aquela entre 7 Horus no mito egípcio de Osíris, que nós discutiremos nessa aula. Os textos ugaríticos fornecem outra figura para a gente também, para falar rapidamente. Se chama Rabaiú, que também pode ter contribuído para o desenvolvimento de Satanás bíblico. Rabaiú é um terrível demônio do submundo que usa chifres, muitas vezes um símbolo de poder no mundo antigo, né, o chifre, e uma cauda, características físicas que mais tarde serão associadas ao Satanás cristão. Rabaiú aparece em uma história que mostra El em um estado avançado de embriaguez durante uma festa comemorativa, né, conectada ao culto dos mortos, e em sua embriaguez, El vê Rabaiú em uma visão infernal, na qual Rabaiú aparentemente derrama El em urina e excremento. Uma imagem bem gostosa de se ver, né? Embora a figura de Rabaiú não seja tão desenvolvida como Mote, a possível influência de Rabaiú no desenvolvimento de Satanás não pode ser ignorada, né? Na verdade, alguns estudiosos suspeitam que as origens da representação tradicional de Satanás com chifres e cauda podem ser rastreadas, né, até a fisionomia de Rabaiú. Bom, agora a gente fala um pouquinho sobre a influência egípcia. E como Canaã, o Egito era vizinho imediato do antigo Israel e havia negociações econômicas, militares, políticas entre essas culturas, né? Além disso, tanto no período mais antigo da história israelita, como sugerido pelas narrativas do Êxodo, quanto no período pós-exílico, né, comunidades hebraicas ou judaicas, né, viviam no Egito. Além disso, havia inúmeras oportunidades para as ideias irem e voltarem pela permeável fronteira afroasiática que separava o Egito de Israel. Na mitologia egípcia, todos os deuses e deusas são considerados manifestações do único Deus verdadeiro. A gente vai ter uma aula sobre mitologia egípcia aqui, dependendo de qual mito a gente está trabalhando aqui. Enfim, não é esse o momento. Mas todas as coisas, incluindo o bem e o mal, emanam da mesma fonte divina. E o mal faz parte do universo tanto quanto o bem. Mesmo assim, as ações más perturbavam a ordem natural do cosmos, ou Ma'at, e deviam ser evitadas. Os egípcios acreditavam que cada indivíduo era responsável por suas próprias ações e seria responsabilizado por essas ações na vida após a morte. A gente viu isso na aula sobre o Egito. Então, no submundo egípcio, no qual todos os mortais desciam após a morte para serem julgados, a alma do falecido era pesada em uma balança por Anubis, que é o deus com cabeça de chacal frequentemente apresentado na arte funerária egípcia. E como os faraós eram considerados divindades, somente eles estavam isentos de julgamento. Se uma pessoa fosse considerada boa, ela continuaria a existir nessa necrópole sombria. Mas se a pessoa fosse julgada má, então ela seria submetida a torturas antes de ser consumida pelo fogo ou por demônios famintos. E a história de Ísis e Osíris é um dos contos mais populares da mitologia egípcia e é crítica para nossa investigação sobre Satanás. O mito de Ísis e Osíris contém uma variedade de temas poderosos, incluindo rivalidade entre irmãos, morte e ressurreição, amor, vingança e a luta entre o bem e o mal. E o foco central da história diz respeito ao assassinato do grande deus egípcio Osíris por seu irmão Sete. A busca de Ísis para recuperar o corpo do irmão, que também era marido, né? E a subsequente vingança de Horus, que é o filho deles, que ele toma contra Sete.
Ísis, muitas vezes retratada com chifres, né? Pode assumir muitas formas e é considerado para ser tanto uma feiticeira como também protetora dos mortos, além da deusa da beleza, do amor. A gente já sabe que seria uma comparação ali com Vênus. Osíris, o símbolo da ressurreição, vida eterna, fertilidade, prosperidade, desenvolve uma sequência invejável entre os humanos. Inclusive vai ser o rei do reino dos mortos, né? Isso aparentemente fez com que seu irmão malvado Sete conspirasse contra ele. Sete dá uma festa e durante as festividades ele produz um lindo sarcófago. Ele se oferece para dar o sarcófago à pessoa que melhor se encaixa nele. Só que ele havia projetado secretamente o sarcófago com um ajuste perfeito para Osíris, então obviamente só caberia em Osíris. E aí os convidados se revezam, né, experimentando o tamanho do sarcófago. Quando Osíris entra no caixão, Sete e seus 72 co-conspiradores fecham a tampa, fecham o caixão com pregos e o jogam no Nilo. E aí o caixão desce o Nilo e aparentemente vai até o mar Mediterrâneo, né? Antes de desembarcar na cidade de Biblos, no Líbano, onde ele milagrosamente se transforma em uma árvore perfumada. A árvore é cortada pelo rei de Biblos e usada como pilar em sua casa. Ísis, a esposa de Osíris, que estava de luto pela perda do marido, procura seu corpo. E ela descobre que seu marido está sepultado na coluna. Então ela resgata o corpo dele, o coloca a bordo de uma barcaça e o leva para casa. E aí no caminho para casa ela se deita em cima do corpo e concebe um filho chamado Horus. Enfim, né? E aí apesar do fato de Sete ter sucesso em matar Osíris, a divindade falecida ainda é capaz de produzir vida. E esse poderoso mito da ressurreição então segue uma história sobre o rancor implacável de Sete e o amor eterno de Ísis, ambos dirigidos a Osíris, né? Ísis esconde e guarda o corpo, né, de seu amado, mas Sete o encontra, o rasga em 14 pedaços, espalhando as partes do corpo de Osíris por todo o Egito. Ísis procura os membros perdidos de Osíris. Cada vez que ela encontra um pedaço de Osíris, ela o enterra e constrói um santuário sobre ele. A gente vai ver que vai ser o primeiro ritual de mumificação, seria esse, né? Osíris é considerado um deus dos mortos, um governante e juiz do submundo. E, embora sua história ofereça a promessa de vida após a morte, há uma associação demoníaca ou macabra com Osíris, talvez por causa de sua conexão com o processo físico de morte e decadência, né? Na arte egípcia, ele geralmente é apresentado com pele verde. E em ressonância com as crenças egípcias, logo cedo a religião israelita considerou que o bem e o mal emanava de uma única fonte divina. Além disso, a noção egípcia de responsabilidade pessoal pelo pecado e subsequente julgamento também é um tema bíblico persistente. O lugar final desse julgamento é um submundo sombrio conhecido na mitologia egípcia como Tuat, ou Duat, tanto faz, na Bíblia hebraica como Sheol, que é o lugar escuro subterrâneo dos mortos, né? Mais tarde, na religião do Segundo Templo, essas terras sombrias, né, adquirem uma dimensão moral. O Sheol se transforma em Guerrena. Guerrena, né, que eu já havia falado para vocês na aula passada, é o nome aramaico para o vale de Inon, fora de Jerusalém. Era conhecido tanto como um monte de lixo, sempre aceso, com pilhas em chamas, e como um lugar onde a prática religiosa ilícita de sacrifício de crianças era praticada na Idade do Ferro, isso aí por volta de 1500 a.C. Esse lugar geográfico totalmente real tornou-se simbolicamente associado ao lugar onde os injustos seriam julgados na vida após a morte. Na época do Novo Testamento, o termo Guerrena às vezes era usado como outro nome para inferno. Isso está em Mateus 10, 28, 23, 33. Ou seja, a morada de Satanás. Assim, no Atlas do submundo, o Duat egípcio e o Sheol hebraico referem-se à mesma terra dos mortos. Mas na religião egípcia, apenas os justos, ou seja, aqueles cujos corações se equilibravam, na verdade, equilibravam contra a pena da verdade na balança da justiça, né, a balança de Maat, entraram nesse mundo inferior benigno.
Na antiga religião israelita, tanto os justos quanto os injustos entraram no Sheol. O destino dos ímpios na escatologia egípcia inclui a aniquilação por Amit, né, que é um monstro com as patas dianteiras de um crocodilo, o rosto também, o corpo de um leão, os quartos traseiros de um hipopótamo. E se uma alma foi considerada má ou carregada de culpa, era devorada por Amit. E essa ideia pode ter influenciado a ideia julgada a ideia judaica do segundo templo da Guerrena e do inferno cristão, onde os ímpios eram frequentemente torturados por chamas ou por demônios, né? Mas além mesmo dessas conexões, estão as semelhanças intrigantes entre o deus do mal Set e a noção bíblica de Satanás. Set, como Satanás, não é mortal, e embora Set nunca seja visto com o desprezo e o medo eventualmente associados a Satanás, ele representa a coisa mais próxima de um ser maligno na mitologia egípcia. As representações artísticas de Set, como as de Satanás, são assustadoras. O deus do deserto, do calor escaldante, né, geralmente é pintado de vermelho, uma cor que os egípcios associam ao mal. O vermelho, é claro, também se tornaria a cor favorita de Satanás, isso num desenvolvimento histórico em longa duração. Set, como Satanás, está engajado em uma batalha do bem e do mal, primeiro com seu irmão Osíris e depois com seu sobrinho Horus. Algumas representações artísticas de Set e Horus mostram suas cabeças apoiadas em um único corpo, enquanto outras representações mostram dois deuses separados. Em dinastias anteriores, parece que os dois deuses eram adorados juntos, representando as duas metades da personalidade divina. E esse duplo aspecto pode ser paralelo a uma tensão semelhante dentro da religião hebraica primitiva, que entendia Deus como o autor do bem e do mal, e a posterior adoção do monoteísmo, que atribuía o mal a uma fonte totalmente separada, que no caso é Satanás. Horus e Set têm papéis na sempre mutante história de Satanás. O motivo artístico associado a Horus, né, o olho que tudo vê, ou o olho de Horus, do livro dos mortos egípcio, foi adotado por várias sociedades secretas europeias do início do século XVIII, como, por exemplo, os Illuminati e os maçons. Ambos os grupos são discutidos, né, inclusive, em detalhes no blockbuster de Dan Brown, O Código da Vinci, né? Bom, agora a gente fala um pouquinho sobre a influência pérsia. Em nenhum lugar a designação de um princípio separado do mal foi mais clara do que no sistema religioso dualista da antiga Pérsia, né? Um novo entendimento radical sobre a origem do bem e do mal, o dualismo persa, surgiu por volta assim, de 600 a.C., com os ensinamentos de Zaratustra ou Zoroastro, tanto faz, né? No que é o Irã moderno, o professor e profeta Zoroastro afirmou que havia apenas um Deus verdadeiro, um Deus criador, chamado de Ahura Mazda, né, o Senhor da Sabedoria. E esse monoteísmo estrito era um conceito bastante radical no Antigo Oriente Próximo. Mesmo o culto exclusivo de Israel a Javé não exclui a possibilidade que havia outros deuses adorados por outros povos. A gente viu isso nas aulas passadas. Além dessa forma inicial de monoteísmo, o zoroastrismo tem outros elementos em comum com a religião israelita. Ahura Mazda, como Javé, foi imaginado como líder de um conselho divino, cercado por uma multidão celestial de criaturas angelicais, uma reminiscência da própria corte divina de Javé. Mas, para os nossos propósitos, a contribuição mais importante para a nossa investigação da evolução de Satanás vem de um dos mais profundos ensinamentos de Zoroastro, a revelação de que o mal não emana de Deus, ou seja, não emana de Ahura Mazda, né? Mas, de alguma forma, assim, vem de um outro ser, um ser maligno chamado Ahriman, espírito diabólico, ou às vezes, né, Angra Mainya, o espírito maligno. Enfim, as informações sobre esses ensinamentos vêm dos gatas ou hinos, as sagradas escrituras do zoroastrismo, que se acredita terem vindo do próprio Zaratustra, né, do próprio Zoroastro.
Os ensinamentos zoroastrianos são de natureza altamente ética e centram-se no conceito de que os seres humanos estão envolvidos em uma luta constante entre o bem, a luz, e o mal, a escuridão. E essas duas forças opostas estão incorporadas em dois seres, um deus bom, Ahura Mazda, e um ser mau, Ahriman, que é a personificação e criadora, né, destrutiva do mal, o arauto da morte, da doença, das mentiras, por aí vai. Ainda mais emocionante é a possível influência do zoroastrismo em livros como Jó, Zacarias e Crônicas, todos os quais apresentam uma figura de Satã e todos podem ser datados do período persa. Legal isso, né? Ahriman é descrito como um espírito maligno e não uma criação de Ahura Mazda, mas totalmente separado dele. Ambos, Ahura Mazda e Ahriman, são originais por serem eles próprios não criados, representativos de princípios contraditórios. Além disso, os Gathas deixam claro que os humanos devem escolher um de dois caminhos, o caminho do bem e da luz, conforme manifestado em Ahura Mazda, ou o caminho das trevas e do mal, né, segundo os caminhos de Ahriman. Inclusive, se diz o seguinte: bem conhecidos são dois os espíritos primitivos correlacionados, mas independentes. Um é o melhor e o outro é o pior no que diz respeito ao pensamento, à palavra, à ação, e entre estes dois deixe o sábio escolher o que é acertado. Bom, e Ahriman não está sozinho em atividades maliciosas, mas é assistido por uma série de outras figuras demoníacas que o ajudam a desviar os humanos. Disse que o segundo em comando de Ahriman, a Esma Deva, o espírito da ira, se move pela terra poluindo-a e espalhando doenças e morte. Ahriman permanece travado em uma batalha constante contra aqueles que estão alinhados ao lado do bem, mas no final o bem triunfará sobre o mal. Existem alguns paralelos interessantes entre os enredos da narrativa zoroastriana e cristã. No zoroastrismo, aqueles que escolhem o caminho da retidão colherão recompensas, enquanto aqueles que seguem o de Ahriman estarão sujeitos ao sofrimento. Cada um desses caminhos também inclui um julgamento pós-mortem, né, que determinaria o destino eterno de alguém, e aqueles cujas vidas foram devotadas a boas ações entrariam em um paraíso semelhante ao conceito cristão de céu, enquanto aqueles que se engajassem em comportamento de má reputação seriam banidos para os tormentos do inferno. O inferno zoroastriano é um lugar particularmente horrível, né? E muitos estudiosos acham que pode ter contribuído para a compreensão cristã do inferno como um lugar póstumo de dor e sofrimentos incessantes. Uma descrição vívida do inferno persa é encontrada na visão de Ardaviraf, que é escrita em algum momento entre 226 e 641 depois de Cristo. Nesse conto, o herói da história, né, o piedoso Ardaviraf, às vezes o nome é traduzido também como Ardaviraz. É dado uma excursão de tipos, né, tipo de céu, inferno, de entre lugar, semelhante ao conceito cristão de limbo chamado de Raminstagan, seria o lugar dos imóveis. Sua descrição do inferno é um dos relatos mais assustadores da literatura. Ele diz o seguinte: eu vi as mandíbulas gananciosas do inferno, a cova mais terrível descendo em uma fenda muito estreita e assustadora, e na escuridão tão escura que fui forçada a tatear o meu caminho, em meio a tal fedor que todos os que inalaram o ar lutaram, cambalearam e caíram, e em tal confinamento que a existência parecia impossível. Cada um pensou: estou sozinho. Eu vi também a alma de um homem, a pele de cuja cabeça estava sendo esfolada, que no mundo havia matado um homem piedoso. Eu vi a alma de um homem cuja boca eles derramavam continuamente a secreção menstrual de uma mulher, enquanto ele cozinhava e comia seu próprio filho. Enquanto estava no mundo, me disseram, aquele homem perverso teve relações sexuais com uma mulher menstruada. Enfim, acho que é bem gráfica a imagem, né? De acordo com o zoroastrismo,
A época atual é um tempo de grande crise, mas os salvadores virão das sementes de Zoroastro e no final o grande Salvador restaurará toda a bondade. Um desses salvadores, de acordo com o ensino zoroastriano, nascerá de uma virgem, trará a ressurreição dos mortos e tornará a humanidade imortal. Não é difícil ver as conexões entre o esperado Salvador zoroastriano e o Salvador cristão Jesus, né? De acordo com Louis Hopfe e Mark Woodward, autores de Religions of the World, os ensinamentos do zoroastrismo certamente influenciaram o desenvolvimento de Satanás. Mais notavelmente, é somente após o exílio que encontramos a menção de uma figura de Satanás na Bíblia hebraica, com a possível exceção de Hassatan em Números 22. Além disso, de acordo com esses autores, né, na literatura intertestamentária, Satanás e seus demônios são mencionados com frequência. Na literatura do Novo Testamento, eles são aceitos como uma parte regular da vida. Jesus é confrontado por Satanás quando ele inicia seu ministério público. E uma grande parte desse ministério é dedicada a exorcizar demônios. Os livros bíblicos pré-exílicos não mencionam a ressurreição do corpo. Pouca preocupação com a vida após a morte, no céu ou no inferno, e nenhuma referência do plano de Deus para acabar com a terra, apenas uma menção ocasional de anjos e nenhuma palavra acerca de um dia de julgamento, né, o julgamento final. Cada um desses temas que faziam parte dos ensinamentos do zoroastrismo se desenvolveu no judaísmo após o exílio, e cada um se tornou uma parte vital da religião judaica na época de Jesus. Embora esteja claro que as crenças religiosas zoroastrianas, especialmente em relação ao demônio Arimã, tiveram muito a ver com a evolução de Satanás, é o deus do submundo grego Hades e sua morada aterrorizante, que talvez seja mais familiar para a galera, né, para vocês aqui no caso, né? Então agora a gente vai voltar à religião grega em busca de pistas, né, para a surpreendente metamorfose de Satanás, né? Então, falar um pouquinho sobre a influência grega, né? Os mitos gregos também contêm uma espécie de dualismo semelhante aos ensinamentos de Zaratustra, ou de Zoroastro, mas com algumas diferenças distintas, né? Por exemplo, sob a influência de Pitágoras, os cabelos caindo, daqui a pouco eu fico careca, né? Desenvolveu-se uma compreensão dualística chamada orfismo, que afirmava que a alma era imortal, mas está confinada a um corpo mortal. No dualismo persa, o conflito é entre as forças ou espíritos do bem e do mal. O orfismo, por outro lado, ensinava que o conflito deve ser encontrado dentro de nós, entre a alma considerada divina e imortal e o corpo que deve ser mau. De acordo, por exemplo, com Jeffrey Burton Russell, no orfismo, o dualismo de matéria e espírito, corpo e alma, é enunciado pela primeira vez claramente, ou seja, sua influência sobre o pensamento cristão, gnóstico e medieval foi enorme. Várias heresias nasceram disso aí. E é um dos elementos mais importantes da história do diabo, né? Os seguidores do orfismo, como os seguidores de muitas religiões orientais, acreditavam na transmigração das almas ou então reencarnação, né? Um princípio kármico parece funcionar no orfismo, né? Pois as ações nesta vida afetam as vidas futuras. E aí parece provável que a influência do dualismo órfico contribuiu para a compreensão grega do bem e do mal, uma compreensão claramente incorporada em suas divindades, né? Os deuses gregos são ambivalentes, possuindo qualidades boas e más, emanando como manifestações do único Deus. Assim, a complexidade das divindades gregas pode ser devido a uma espécie de síntese confusa de elementos encontrados em cultos circundantes, incluindo o Oriente Próximo, né? Mas se todos os deuses e deusas gregos parecem possuir uma natureza dicotômica, determinadas divindades gregas como Hermes, Pan e Hades podem ter influenciado o desenvolvimento de Satanás mais do que outras. O deus Hermes, ele é conhecido como o mensageiro alado da corte celestial e é chamado de Hermes Psicopompos, né?
Psique, né, que significa sombra, e Pompos, que significa guia. Em alguns mitos, e é conhecido como Deus que acompanha as almas, né, que morreram ao submundo. O filho de Hermes, em alguns relatos, é Pan, é uma criatura peluda, semelhante a uma cabra, com casco, chifre, que, como seu pai, é um deus do desejo sexual. Tanto o pai quanto o filho podem ter ajudado a moldar a noção, né, em evolução, de como Satanás deveria aparecer, como um deus alado, né? Hermes influenciando a tradição medieval de um Satanás alado, como por exemplo no Paraíso Perdido de John Milton, da mesma forma que seu filho Pan contribuiu para as representações de Satanás na arte e na literatura como um ser monstruoso e peludo com chifres e cascos, né? Mas foi o deus grego Hades, né, o deus do submundo, quem mais contribuiu para a representação popular de Satanás e para a paisagem quitônica simbólica que seria atribuída a ele, né? Um dos mitos mais conhecidos em toda a mitologia grega, o hino a Deméter de Homero, conta a história do sequestro de Perséfone, né, que é uma deusa da fertilidade, por Hades, e o acordo negociado, intermediado por Zeus, que resolveu a crise. Perséfone passaria parte do ano, né, ou seja, o inverno, no submundo com seu marido, que no caso é Hades, né, e parte do ano as estações de cultivo no mundo superior. Então a gente vê aqui um enredo semelhante ao mito da captura de Baal por Mote na religião cananeia. Hades, o equivalente grego de Mote, causa esterilidade e apenas as intercessões mais enérgicas dos deuses celestiais, sejam Zeus e Hermes no mito grego ou Anat no mito cananeu, limitam o reinado da morte e uma temporada anual. Então, os deuses do submundo do Mediterrâneo Oriental estavam permanentemente ansiosos para trazer mais do cosmos para seu domínio estéril. Mas e o marido de Perséfone e Hades? Quais são as possíveis conexões entre Hades e Satanás? Hades é talvez o deus mais subdesenvolvido do panteão grego. Mas aqui está o que a gente sabe sobre ele. Ele é um deus de coração frio, né, que tem a habilidade, com a ajuda de um capacete especial, de se tornar invisível. Hades é uma divindade solitária e enigmática, famosa apenas por seu sequestro de Perséfone, totalmente temido pelos gregos. Satanás, como Hades, ganhou a reputação de espreitar o invisível, né? E como Satanás fará, Hades vive em um lugar de medo e tormento, onde as almas dos falecidos viajam após a morte. Não se preocupando nem com a terra, nem com o céu, Hades permanece fixo em sua morada subterrânea, simbolizando a permanência da morte, né? Lá, é claro, seu caminho diverge daquele do Satanás bíblico, que está preocupado com os acontecimentos na Terra, sempre interessado em interromper a atividade humana, causar miséria de qualquer maneira que ele puder. Enfim, os gregos tiveram uma visão do submundo que apresenta semelhanças impressionantes com o Sheol judaico, tanto quanto com o inferno cristão. Hades não está sozinho em seu reino do submundo. Além das almas, né, dos falecidos, 3 deusas aterrorizantes chamadas Eríneas, né, às vezes chamadas de Fúrias, ou as filhas de Hades na poesia grega, e a deusa Hécate, né, geralmente associada a fantasmas e a magia negra, completam a sua comitiva no submundo, né? As Eríneas são praticamente temíveis, descritas como vestidas com mantos negros encharcados de sangue, empunhando chicotes de escorpiões e com cobras em vez de cabelos, né? E por mais aterrorizantes que essas figuras do submundo possam ser, no entanto, é talvez a estrutura física do submundo grego que é mais assustadora, né? O submundo tem uma estrutura tripartida, onde o falecido pode passar a eternidade. O nível mais alto é conhecido como Campos Elíseos e costuma ser reservado para aqueles que realizaram grandes feitos na vida, como os heróis de guerra, que vão desfrutar, né, de um repouso pacífico semelhante à noção cristã de céu. O segundo nível é chamado de Campos de Asfódelo, que é uma espécie de purgatório para aqueles que não eram grandes nem maus, né? Mas o nível mais baixo do submundo, o Tártaro, é um lugar de pura escuridão, localizado nos recessos mais profundos da Terra. Esse nível em particular é a morada de criminosos e outros malfeitores
que estão condenados a sofrer a tortura e punição eternas por suas vidas de má reputação na terra. Hesíodo escreveu que uma bigorna levaria 9 dias e noites para cair do céu para a terra e 9 dias e noites para cair da terra para o Tártaro. Se adicionássemos fogo ao Tártaro, ele se pareceria muito com o conceito cristão de inferno. Na verdade, é dito que o Tártaro foi a primeira inspiração por trás do inferno de Dante e o protótipo do inferno cristão. Enfim, e qual é o significado? Então, assim, para que a gente está vendo essas influências, né, no nascimento de Satã? Essas discussões sobre as concepções mesopotâmicas, cananeias, egípcias, persas, gregas, dos deuses do submundo, de trapaceiros divinos, combates cósmicos e reinos dos mortos, nos fornecem uma visão panorâmica do mundo que cercava o Israel bíblico, né? Não poderíamos, obviamente, traçar linhas retas entre esses deuses e ideias estrangeiras e as ideias judaicas e cristãs sobre Satanás, Sheol, Gehenna e o inferno. No entanto, nós podemos inferir que essas ideias estrangeiras estavam, assim, no ar que esses escritores bíblicos respiravam e no ar que os apocalipsistas, né, judeus e cristãos também respiravam. Então tá ali, né, influenciando. E por caminhos tortuosos, né, por meios diretos ou indiretos, né, por longos períodos de contatos, essas e outras ideias estrangeiras contribuíram para o desenvolvimento de Satanás judeu. Por exemplo, Humbaba, Mot, Rabayu, Set, Arimã e Hades, como Satanás, são seres sobrenaturais temidos pelos humanos. Todas essas figuras têm uma conexão inicial, principalmente familiar, com um Deus supremo, e a maioria está engajada em uma batalha com um Deus oponente que se vincula ao bem, né? Humbaba é nomeado para guardar a floresta secreta do Denzerlil, Mot é filho do Deus Supremo El, Set é irmão, ou algumas versões do mito às vezes aparece até como filho, né, do Deus Osíris. Arimã, em algumas versões, emana de um Deus criador junto com Ahura Mazda. Hades é irmão de Zeus. Além disso, Humbaba, Mot, Rabayu, Arimã, Hades e Satanás vivem todos em um lugar proibitivo. Mot, Rabayu, Arimã, Hades e Satã, em particular, fazem sua casa em uma morada subterrânea onde as almas são julgadas. Finalmente, muitos dos personagens nesses mitos provavelmente contribuindo para a aparência física de Satanás, né? O sopro de fogo de Humbaba, os chifres e a cauda de Rabayu, a cor vermelha de Sétia e a pura feiura de Hades. Talvez os gregos tenham contribuído mais para o aparecimento de Satanás. Os chifres e os pelos de Pan, as asas de Hermes e até mesmo o tridente que se tornaria o forcado de Satanás, que era carregado pelo deus grego Poseidon. E aí o princípio-chave na incorporação de elementos pagãos no Satanás judaico-cristão, como mencionamos, é que todas as divindades de todos os sistemas estrangeiros são um jogo justo e podem ser incorporados livremente em retratos do diabo. Os ortodoxos podem demonizar os deuses antigos e os deuses estrangeiros usando epítetos satânicos, enquanto ao mesmo tempo incorporam símbolos desses deuses em sua própria demonologia. E por um método semelhante, aqueles que desejam expressar valores religiosos contrários ou simplesmente registrar sua posição à cultura dominante, tomam emprestados nomes, ritos, símbolos de religiões antigas e os moldam em quaisquer formas que desejem, né? Quer sejam os poetas românticos do século XIX e romancistas góticos, ocultistas britânicos do início do século XX, gangues de motoqueiros, né? Da pós-segunda guerra, ou então bandas de rock and roll e heavy metal, nós testemunhamos uma reciclagem de elementos pagãos ao longo da história. Aliás, o que tem de nome de banda de metal com nome de demônio não tá no mapa, pode pesquisar. Então, desde o início da história registrada, as pessoas buscam respostas para as grandes questões da vida, né? Por que estamos aqui? Quem criou o mundo? Por que a gente morre? Por que o sofrimento faz parte da vida? E as histórias religiosas tentam responder essas perguntas. E os seres malignos em jogo nessas histórias não apenas criam um nível crítico de suspense, né, que ajudam a tornar a narrativa mais memorável, mas também nos ajudam a lidar com a realidade do pecado e do sofrimento.
Então, os temas relativos ao triunfo do bem sobre o mal e da vida sobre a morte, recorrente em todas essas histórias religiosas e talvez mais claramente transmitido no dualismo persa, apontam para um tipo de dualismo modificado judaico-cristão que permite que Satanás floresça no primeiro lugar, né? Ele seja colocado ali. E não há como negar o fato de que olhar o mundo através de uma lente dualística fornece um conjunto de respostas para as nossas questões existenciais mais preocupantes. E então, talvez o povo escolhido de Deus, em sua busca pela verdade, tenha rejeitado um Deus que enviava miséria e alegria em igual medida. Quase que se ouve o grito da sua epifania, né? Certamente Deus não permitiria que isso acontecesse conosco. Nossa miséria deve ser o resultado de uma força malévola que se opõe à bondade de Deus. E é aí que a gente vai rastreando a origem de Satanás. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Nós vamos postar no nosso Instagram uma tabela sobre esses deuses, na onde eles vêm, qual tipo de influência que eles possuem no desenvolvimento de Satanás. E até a próxima aula.